Então vamos ao início do nosso programa. Você sabe que o Sem Censura para ele é ao vivo e conta muito com a sua participação e companhia. E a Tayana vai dizer como é fácil de participar do programa. Boa tarde, Tayana. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que nos assistem. Para participar é muito fácil. Basta mencionar @semcensurapa no Twitter ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 988957957. Vamos à primeira pauta do dia. Bebês sempre vêm ao mundo por meio de um parto, certo? Mas nem toda a relação entre mãe e filho começa a se construir ao longo de 9 meses ainda no útero materno. Às vezes, as futuras crias estão em abrigos à espera de uma família que esteja disposta a amá-las com todo o coração. Seja lá qual for o caminho, toda forma de maternidade precisa ser desmistificada, especialmente quando o assunto é a adoção. Adotantes e adotados também vivem em expectativa, desde a bolsa que pode estourar com um telefonema ao tão doloroso puerpério e até necessitam de apoio para vivenciar as delícias e dificuldades da formação de novos laços. É daí que surgem as doulas de adoção. Trazemos agora no Sem Censura, de maneira remota, ela que fala de São Paulo, a psicóloga Maíra Aiello, que é co-idealizadora do Instituto Doulas de Adoção Brasil e também é mãe via adoção. Maíra, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde para você. Explique para os nossos telespectadores o que é uma doula de adoção. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Um abraço para todos os ouvintes. Telespectadores, uma doula de adoção é uma profissional que apoia a transição de vida da família que está aumentando com a chegada do seu filho pela via da adoção. Então, que apoia desde a decisão pela adoção, acompanhando a conscientização e a preparação, até depois constituída a adoção e essa convivência se dando com a família, né, e as questões que envolvem a adoção nessa família. Qualquer pessoa pode despertar ou estar habilitada a ser uma doula de adoção? Qual é o perfil necessário para ser uma? Olha, principalmente, além de fazer a formação, né, como doula de adoção, é ter essa disponibilidade em relação à atitude adotiva, Vanessa. Assim, a gente trabalha temas fundamentais para o processo da adoção, que todo o nosso trabalho como doula de adoção é baseado na adoção legal, segura e para sempre, realizada pela Vara da Infância e Juventude. Então, a partir do momento que a gente está alinhado a essas questões, a gente desenvolve ferramentas para essa atuação e que, então, ela abraça todas as pessoas interessadas em atuar como doula de adoção. Então, me tira uma dúvida e desculpa até a ignorância da minha pergunta. Somente mulheres podem ser doulas? Não, Vanessa, temos doulas de adoção homens, temos o Beto, que é uma doula de adoção homem que atua aqui em São Paulo com a gente, uma das doulas certificadas, e temos outros homens em formação também. Como tem sido a procura por cursos de doula? Existe um curso destinado à formação deste profissional? Sim, existem tanto cursos de doulas que apoiam nessa transição em relação ao ciclo gravídico puerperal, né, na gestação e o parto biológico, quanto o nosso curso do Instituto Doulas de Adoção, que é pioneiro no Brasil, desenvolvido por nós, para a formação como doula de adoção. A gente já realizou ao longo desses 2 anos do Instituto 4 turmas de formação e a gente terminou ontem a turma de formação desse ano de 2021, onde a gente teve mais de 50 pessoas de diversos estados do Brasil e de 2 países, inclusive fora do Brasil, Portugal e Holanda, pessoas interessadas, então, em atuar e transformar a adoção a partir dessa perspectiva da doula. Então, Maíra, já está chegando um monte de pergunta, mas antes disso, explica para a gente o que é o Instituto e como ele surgiu. O Instituto é uma iniciativa que surgiu do meu trabalho junto com a Mariana Muradas, que é a minha sócia no Instituto, a partir das nossas experiências profissionais e pessoais. Eu, como mãe via adoção, psicóloga e atuante com informações de cursos de formação de doulas aqui em São Paulo desde 2015, e a Mari, como filha via adoção, doula de adoção formada nos Estados Unidos e também atuando com famílias no ciclo gravídico puerperal, como educadora Gentle Birth e educadora Feldenkrais. Então, a partir desses nossos saberes, nós nos encontramos e percebemos o quanto poderia ser potente
a doula também atuar nessa via de nascimento, porque a gente percebia, Vanessa, uma conexão ainda muito grande da adoção como caridade, da adoção como sendo, ai, que gesto lindo, né? Você vai adotar, você adotou, você é filho via adoção. E atuando, né, como nós atuamos com famílias que vivenciam e que têm a possibilidade de ter o apoio de uma doula, antes da minha filha chegar, eu falei, por que não uma doula me acompanhando nesse processo? E aí foi quando eu e a Mariana, a gente começou a idealizar essa metodologia, essa nova epistemologia da atuação da doula aqui no Brasil, que é algo muito recente, e assim surgiu o Instituto, já trazendo pessoas que teriam esse propósito também alinhado para se formar como doula de adoção e assistir as famílias ao longo dessa jornada, trazendo não a adoção como caridade, mas a adoção como via de parentalidade e ocupando os espaços de maternidade, paternidade, espaços de parentalidade consciente, de humanização das famílias. Assim surgiu e atua o Instituto nesses 2 anos. Que legal. Vamos à primeira pergunta. O Diogo Santos, do bairro do Jurunas, pergunta: com a pandemia, isso prejudicou as adoções no Brasil? Sim, sim, a gente teve uma queda significativa, principalmente no ano passado, no primeiro ano. A previsão é que em torno de 20% a 25% tenha tido de queda em relação a anos anteriores, por conta de todo o processo de fechamento das varas da infância, de segurança em relação às crianças e adolescentes nas instituições de acolhimento, assim como os processos que tiveram alguma pausa, de uma certa forma, por alguns meses, até esse trabalho se reorganizar de forma remota. Mas o que a gente percebe que, em contrapartida, surgiram muitos espaços online que trouxeram essa possibilidade de preparação e de acompanhamento das famílias pela via remota, pela via online. No mesmo sentido da pergunta do Diogo, em tempos de pandemia, a procura pelo curso profissionalizante de doula aumentou? Aumentou, Vanessa. Aumentou sim, a gente percebeu um aumento. Esse curso que antes era só presencial, a gente já realizou 3 turmas virtuais a pedido, né, das pessoas que tinham interesse em poder se certificar, em poder atuar. E a gente percebeu principalmente a abertura das pessoas em estudar sobre adoção, em se preparar. Então, isso veio tanto do lado das famílias, com essa possibilidade de poder estar em grupos diferentes, em estados diferentes, assim como dos nossos alunos, que a gente pode se conectar por essa via, assim como a gente em estados diferentes, né? Perfeito. Tem mais participação. A Thalia Santos, do bairro do Telégrafo. Por que o processo de adoção é lento e complicado? Isso não afeta as crianças que passam anos em orfanatos? Boa pergunta. Thalia, essa é uma angústia que a gente precisa acolher, né? Eu acolho essa angústia de que a gente tem essa percepção em relação ao processo. Na verdade, ele não é um processo moroso, é porque esse processo ele é baseado na segurança da criança e do adolescente, tem os prazos legais que né, toda a equipe técnica e jurídica acompanha desses prazos, mas, infelizmente, esse processo precisa acontecer dessa forma, em prol, né, dos direitos, das necessidades das crianças, e para que a gente transforme uma consciência da adoção. A adoção não está para garantir filhos para adultos, né, para pais que querem adotar, mas sim para garantir famílias para as crianças e adolescentes. Então, ainda tem muitos processos que acontecem antes dessa criança estar apta para ela ser adotada. E tem crianças que chegam no acolhimento maiores, né? Então, a gente sabe que essas idades, elas são variadas por conta disso, né? Não são todas as crianças que chegam pequenas e que envelhecem, né? Que crescem na instituição de acolhimento, né? Não, são motivos e situações muito diversas e complexas, mas quando a gente compreende, né, de todo o trabalho do Estado em prol das crianças, a gente vai compreendendo por que esse processo acontece dessa forma. Perfeito. Mais pergunta. O Valdemiro Júnior, do bairro de Ananindeua, gostaria que você falasse sobre a importância do acompanhamento psicológico regular do adotante e do adotado. Existem alguns protocolos desse acompanhamento com profissionais durante esse tempo? E durante quanto tempo? Excelente pergunta. Ótima pergunta mesmo. Esse acompanhamento ele é imprescindível quando a gente está falando, então, da adoção que é acompanhada e que é realizada pela Vara da Infância e Juventude, a partir da promulgação do ECA de 1990, e que, né, Vanessa, é algo muito recente, tem 31 anos,
toda essa política, todas essas práticas em prol das crianças e adolescentes, com eles como foco do processo, né, de desenvolvimento, e que a adoção entra como medida de reparação dos danos já causados pelas crianças e adolescentes não poderem ficar com as suas famílias de origem, as suas famílias biológicas. Então, sim, é importante um acompanhamento, um processo psicológico e emocional, desde essa decisão pela adoção, pelos pretendentes, como a gente chama, até depois, esse acompanhamento depois que a criança chega e que essa família, então, vai vivenciar os laços, né? Os laços por afinidade, por afeto e esse desenvolvimento da parentalidade consciente. Então, existem tanto o trabalho da própria vara da infância, esse trabalho de avaliação psicossocial, também em parceria com grupos de apoio à adoção. Hoje temos grupos nacionais, tem uma associação nacional que organiza esses grupos de apoio à adoção, com acompanhamento psicológico e social também, e de outros profissionais que atuam, e também de voluntários, onde esse trabalho ele é feito para dar, então, todo esse embasamento emocional, psicológico, psicoemocional para as famílias, para as crianças, né, que foram adotados. E a gente fala, Vanessa, que nesse processo, pais e filhos estão sendo adotados. Então, todos eles precisam desse contorno, desse acolhimento emocional para que essa relação dê certo e se desenvolva de uma forma saudável. Então, dentro dessa nova formação de vínculo e acolhimento emocional, como é que a gente prepara os adotantes e a sociedade para que acolha os adotados nas suas potências e mudar a ideia de que basta amor para a adoção dar certo? Amor é importante, mas mais do que isso, a gente precisa também muita informação, porque infelizmente ainda vivemos muitos tabus e preconceitos em relação à adoção no nosso país. Então, a gente precisa muito proliferar as informações em instituições escolares, empresas, instituições de saúde, né? Em todos os espaços e ambientes onde a gente vai estar convivendo, né? Onde a gente convive entre pessoas, né? Essa rede, essa teia relacional. Então, é muito importante que a gente compreenda que o amor é importante, mas para além do amor, a gente precisa de ferramentas que propiciem que esse amor possa ser construído, que esse amor possa ser desenvolvido, essa tecelagem do vínculo, que ela precisa de tempo, de apoio, de disponibilidade, de dedicação. Então, desde os cursos preparatórios que são oferecidos pelas próprias varas da infância e juventude, pelo TJ, em todos os estados, em todas as comarcas, tem algum curso preparatório realizado pelo TJ, né? De forma, agora, por conta da pandemia, de forma remota, e grupos de apoio espalhados aí para dar esse apoio nesse processo também. Assim como agora, então, com as doulas de adoção também, em alguns estados já atuando para poder dar esse apoio e aí, principalmente, as ferramentas para essa construção de vínculos e para também a gente desmistificar todos esses tabus, né? E a gente atuar na adoção baseada no ECA, baseada no Sistema Nacional da Adoção. E essa adoção que é para sempre, né, Vanessa? Essa adoção ela é para sempre. Maternidade é para sempre, é eterna. Vamos à próxima pergunta. A Luana Almeida, de Ananindeua, tem 3 perguntas. O que é preciso para participar desse projeto de mãe de adoção? Existe algum site específico para o cadastro? O Instituto tem algum vínculo com instituições no Pará? Boa. Dentro do nosso projeto do Instituto Doulas de Adoção, a gente tem diversas iniciativas. Uma delas é o curso, como a Vanessa já mencionou, de formação, e que tem, né, que trabalha, são mais de 70 horas entre aulas e atendimentos para essa preparação, dura em torno de 6 meses essa formação. E para além disso, a gente também atua com rodas abertas de adoção, rodas online, rodas de apoio. A gente também atua com atendimento individual às famílias. A gente ainda não tem um vínculo com instituições do Pará, a gente está super abertas para essa vinculação e aguardando ansiosamente, porque o nosso desejo é que tenha uma doula em cada comarca para poder atuar junto com a Vara da Infância e Juventude, junto com os grupos de apoio à adoção. Então, a gente vai ficar feliz, muito feliz, quando essa parceria se der aí também no Pará. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, Maíra. A faixa etária que compõe a maior parte dos abrigados no Brasil são de adolescentes. Em números, são
8.643 com mais de 15 anos, sendo mais da metade deles do sexo masculino. Deste total, 3.142 estão abrigadas há mais de 3 anos e não têm irmãos nas mesmas condições. Mas a grande parte dos pretendentes busca por meninas de até 4 anos de idade, brancas e sem irmãos. Como é que o trabalho das doulas nesse processo pode ajudar a sociedade a olhar para outras pessoas que aguardam uma nova família? A gente auxilia, Vanessa, principalmente trazendo para a consciência o real cenário da adoção no Brasil. Porque o que a gente percebe é que ainda as famílias chegam, né, nesse processo muito nesse imagético, nesse imaginário, que é esse número que você trouxe, né? De que eu vou adotar rapidamente uma criança branca, menina, de 0 a 2 anos, né? E a gente percebe que esse número é muito pequeno dentro do número de pretendentes. Hoje, para vocês terem ideia, no Brasil a gente tem mais de 33 mil pretendentes habilitados, dados agora de abril de 2021, e a gente tem 5 mil crianças aptas à adoção. Então, o nosso trabalho consiste em dar espaço para essas famílias trazerem o que elas desejam, o que elas dão conta, o que elas imaginam, mas principalmente como a gente dá o match, como a gente conecta entre o que eu desejo e as crianças que realmente existem, né? E quando a gente faz isso, é aí que os encontros são possíveis de acontecer, né? E aí a gente faz esse trabalho para preparar as famílias para essa criança real que vai chegar e para que elas tenham as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da parentalidade com as crianças e adolescentes. Adorei o termo deu match. Tem mais participação. O professor Mauro Rocha, de Ananindeua, tem uma dúvida. Qual é o caminho para uma boa formação de uma doula de adoção? Olha, o caminho de formação para uma boa doula de adoção é estudar muito, principalmente estudar muito como se dá a adoção legal, né, baseada no ECA. Então, estudar sobre as ferramentas da atuação da doula, a empatia, a escutativa, ferramentas de comunicação, ferramentas de desenvolvimento, né? Então, a gente conversa com muitas áreas de saberes aí, então a psicologia, a educação, todas elas nos trazem conteúdos e elementos muito importantes para a gente poder auxiliar a família na sua potência, mas principalmente o autoconhecimento, onde a gente vai poder, então, enquanto doula, não colocar nossa experiência sobre o projeto parental do outro, da família, mas sim abrir esse espaço para a família se sentir acolhida, se sentir verdadeiramente respeitada no seu projeto parental e podendo construir esse projeto, que ele vai se modificando ao longo do tempo, então com essa curadoria de informações, com essa humanização, né, do atendimento e essa consciência sobre as fases que esse projeto parental ele leva, né, de acordo com cada etapa da adoção. Então, para uma boa doula de adoção, além do estudo, esse desenvolvimento de habilidades que começa no nosso próprio processo de autoconhecimento, que a gente tem visto aí atualmente, né, principalmente nas Olimpíadas, as pessoas dando um grande ensinamento para nós, né, Vanessa, sobre como a gente precisa muito cuidar da nossa saúde psicoemocional. Sem dúvida. De acordo com o site BBC News Brasil, de agosto do ano passado até janeiro deste ano, 73 adoções foram canceladas no Brasil. Uma coisa é adotar um filho idealizado e outro é o filho real, que carrega inúmeros traumas, mágoas e histórias de humilhação. Como é que as doulas, Maíra, são preparadas para quem pensa em desistir da adoção depois que o processo já encontra finalizado? Vanessa, a gente tem... Nosso projeto começou também com esse objetivo, né? Além de trazer a adoção para os espaços de maternidade, também contribuir para que esses números de devoluções, que na verdade a gente chama de novos abandonos, para que eles não aconteçam, para que eles sejam zerados, é a nossa missão. Eu e a Mariana, a gente fala que a gente não vai descansar enquanto a gente ainda tiver a notícia de que uma criança foi abandonada novamente pela família adotiva, né? Então, nosso trabalho consiste nesse processo de conscientização mesmo, de que vão haver desafios, de que o relacionamento humano, ele é de altos e baixos, ele é oscilante, e de que a gente constrói junto a família com a doula esse espaço para falar sobre os medos, sobre as angústias, sobre as dificuldades e poder, assim, desenvolver ferramentas para superar esses desafios, para superar essas dificuldades,
para que as adoções não aconteçam. E a gente tem uma alegria muito grande, Vanessa, desde o ano passado para cá, ter sido acionada por algumas varas aqui no estado de São Paulo para acolher famílias que sinalizaram essa devolução como uma possibilidade, né, na família. E a gente pôde, assim, contribuir para que essas devoluções não acontecessem nesses casos. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai cada vez mais poder ter números e poder cada vez mais apoiar a partir do momento que os próprios órgãos, né, estaduais conhecerem esse nosso trabalho e a gente poder fazer essas parcerias. Mas, de uma forma geral, quando a gente tem acolhimento, a gente percebe que outras famílias também passam por dificuldades parecidas e que a gente pode sim acionar recursos, né? Acionar nossos recursos internos, profissionais que podem ajudar nesse processo e principalmente aprender ferramentas que impeçam com que, né, essas novas rupturas, esses novos abandonos aconteçam. Perfeito. Tem mais participação. O Fabrício Amador, do bairro de Fátima, quer saber se vocês trabalham junto com ONGs, igrejas e terceiros setores de governos, na tentativa de criar uma rede de proteção à criança. Isso acontece? Boa. Fabrício, a gente trabalha, sim, com algumas ONGs. Uma das ONGs que a gente trabalha em parceria é o Instituto Fazendo História, que faz um trabalho magnífico no Brasil, e aqui em São Paulo trabalha no acolhimento às crianças e também formando pessoas para o projeto do acolhimento familiar, assim como diversas outras iniciativas. E tem diversas iniciativas que acontecem e que a gente apoia e que, quando nos acionam, a gente faz esse trabalho em parceria. Mas a gente trabalha muito com as ONGs, que são os grupos de apoio à adoção, que são essas associações que trabalham preparando as famílias para esse projeto parental. Eu sei que você já respondeu anteriormente, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Muitas mulheres relatam que durante o parto, alguns hospitais recusam a presença de uma doula. No caso da doula de adoção, que fazem o papel de apoio em qualquer etapa do processo de adoção, elas têm facilidade para acompanhar as famílias durante todos os processos, principalmente dentro das varas da infância e juventude? A gente tem percebido que cada vez mais esse acesso tem sido possibilitado, Vanessa, por conta até da novidade do nosso processo, do nosso projeto, do pioneirismo dessa atuação, dessa figura, né, que mesmo a doula de parto, ela é algo novo e ela é algo, né, às vezes desconhecido para a sociedade, mas a gente tem percebido que quanto mais a equipe técnica, os profissionais habilitados, super competentes da vara da infância conhecem esse trabalho, mas eles mesmos recomendam, né? E as famílias nos procuram falando, nossa, eu fui recomendado. E isso também tem acontecido, porque quando as famílias os profissionais vão muitas vezes entrevistar essas famílias, no processo eles percebem como eles estão trazendo questões, né? Estão trazendo questões potentes, refletidas, né? Reflexivas, elaboradas. E aí, quando eles falam que eles têm uma doula de adoção, que eles fizeram esse trabalho, e aí isso também desperta que os profissionais conheçam. Então, acho que isso é uma crescente cada vez mais. A gente teve alegria nessa última turma de formação que encerrou ontem, a gente teve vários profissionais da vara da infância. Então, acho que com isso a gente vai espalhando, né, fazendo esse movimento de espalhar essa atuação e esse trabalho do profissional que é a doula de adoção. Perfeito. Mais pergunta. O Paulo, do bairro de São Brás, quer saber qual o papel do Instituto em relação à adoção de crianças. O papel do Instituto é principalmente na preparação dos pretendentes para que eles se tornem pais melhores, né? Dos adultos que cuidam, para que eles se tornem pais melhores para as crianças, né? O nosso foco são as crianças, mas quem a gente atende são os adultos. A gente também atende filhos que foram adotados, se maiores de 18 anos, que queiram entrar em contato com a sua história. Então, a gente também tem um projeto dentro do Instituto, além das rodas, como eu já falei, as rodas abertas de adoção, o curso e os atendimentos individuais, a gente também tem uma comunidade online chamada Fomos Adotados, onde, a partir de áudios, né, tipo podcasts, assim, a gente traz reflexões já para trazer essa conscientização em relação à adoção, a partir da perspectiva dos filhos, né? A gente sabe que a adoção ela é uma marca na história de filhos e de pais, mas ela não precisa ser traumática. Ela pode ser uma ruptura como uma característica na história dessa família, né? Então, a adoção, ela pode ser, sim, uma construção de algo potente, mas ela também precisa ser acolhida nas suas especificidades. Então, o nosso trabalho consiste nessas múltiplas frentes, né, de atuação com os adultos que cuidam. Mais participação.
O Fabrício Amador tem outra pergunta. Quais são os impasses da profissão? Há alguma lei legitimando a profissão? Boa pergunta. Ainda não. Hoje a gente tem a doula no Código Brasileiro de Ocupação, que é algo recente também na nossa legislação, mas ainda a gente não tem essa regulamentação em relação à atuação da doula de adoção. Então, a gente considera essa uma atuação de apoio, né, complementar, e que ela tem o apoio, então, de profissionais, né, regulamentados, como a psicologia, o serviço social. Então, a gente faz isso em parceria, mas a gente espera em breve, com todas essas ações, iniciativas do Instituto, a gente poder ter essa regulamentação caminhando, sim. Agora eu quero que você relate para os nossos telespectadores e para nós que estamos aqui no estúdio, estamos curiosos para conhecer um pouquinho da tua história. Você que também é mãe via adoção. Maíra, em pleno século XXI, ainda tem muito preconceito nesse processo de adoção? Ai, Vanessa, infelizmente ainda tenho. Adoraria falar para você que não, mas infelizmente ainda tem, de pessoas que nos abordam e falam: por que você não teve o seu filho? Você não pode engravidar? Então, essa noção da pessoa como a adoção, como sendo uma maternidade, uma parentalidade menor, né, não legítima. Então, a gente precisa mudar muito isso. Ainda hoje, infelizmente, a gente ainda vê, né, e ouve essas falas, e que elas tiram toda essa força dessa parentalidade, que ela é consciente, que ela é escolhida, e que ela tem tantos trâmites necessários, principalmente emocionais e psicológicos, para que ela dê certo, né? Para que ela tenha sucesso. Então, na minha história, hoje minha filha tem 3 anos e meio, ela chegou com 9 meses de idade, a gente aguardou por quase 2 anos a chegada dela, e com uma preparação ativa muito intensa, e com esse projeto, inclusive, já nascendo, acontecendo. Então, foi algo que eu percebi o quanto impactou na minha história, na minha parentalidade, o quanto eu vi as pessoas ao meu redor relatando e falando: nossa, eu vou indicar que você faça isso também para outras pessoas, e assim a gente percebeu a potência, né? Para você ter ideia, esse ano a gente teve o pedido de mais de 100 famílias para serem douladas, só nesses últimos 7 meses de 2021. Então, é algo que a gente está realmente trabalhando como missão de vida, para que as famílias, cada vez mais, a gente diminua esses tabus, né? Nas escolas, nas instituições. A Mariana, minha parceira, inclusive, como filha via adoção, escreveu um livro que chama Filho é Filho, pela editora Matrescença, para trazer a história para todas as famílias, para todos os filhos, todas as crianças, sobre a história dessa adoção, que ela acontece, né? Tem uma autora chamada Alia Paulive, que ela fala que todos nós precisamos adotar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente toma como nossa família, toma para essa convivência afetiva, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente está sempre adotando, sempre vivenciando a atitude adotiva, que ela é a base do processo da adoção. Perfeito. Agora, para finalizar, quais são os próximos passos do Instituto Doulas de Adoção? Ai, Vanessa, são tantos, a gente tem muitos projetos, mas um deles é um livro que a gente está trabalhando nele para trazer o trabalho, né, o projeto. Para o ano que vem tem um filme, e de continuar apoiando as famílias aí nesse atendimento, formando esses novos alunos, né, dessa nova turma, para que a gente suba desse número de 10 doulas formadas no Brasil, para que a gente suba exponencialmente para mais pessoas, para mais famílias serem acessadas, acolhidas e validadas na sua parentalidade adotiva. Que lindo o trabalho, Maíra. Parabéns. Divulga para os nossos telespectadores o site, ou então o perfil nas redes sociais, para vocês darem maiores informações. Muito obrigada, Vanessa. Então, o nosso site é www.doulasdeadoção.com.br. A gente também está no Instagram, @doulasdeadoção, onde a gente está lá também de forma muito ativa, com lives, com vídeos, com conteúdo, trazendo muitas temáticas que permeiam a atitude adotiva e o processo da adoção. Contem com a gente, eu agradeço muito. Um abraço para todo mundo. Amor sempre. Vamos incentivar a formação de mais famílias. Tem tantas crianças que precisam e adolescentes também. Um beijo no teu coração e parabéns mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Vanessa. Boa tarde. Vamos então a um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com muito mais Sem Censura Pará para você. Até já.